gente, segundo dia de venda. Dessa vez eu vim trazer pra vocês falar um pouco de livros. Eu gostei das garotas se beijando, né? Agora eu pretendo realmente fazer uma review ainda do Terceiro Travesseiro. Ver se eu convido um amigo meu que ele é quase um perito no livro pra ele poder me ajudar. E aí eu volto em breve pra vocês. Mas hoje eu vim trazer pra vocês uma sequência, uma trilogia de livros que é muito, muito, muito boa e que eu recomendo assim, muito, muito mesmo pra vocês. A trilogia Legend da Mary Lou. Gente, a Legend é uma trilogia foda. Não dá pra dizer assim outra palavra. Eu amo a trilogia Legend muito mais do que a história dos Divergentes. Falo mais que Jogos Vorazes, mas é porque tem uma semelhança, sabe? Cara, eu amo a forma da escrita da Mary Lou e eu gosto muito dos personagens, então vamos lá. Legend conta a história do Day e da June. São dois personagens principais, os dois eles têm uma média de 15 anos. E a June, ela é o prodígio da República, meio que tipo, antes de ser dividido, tipo, agora a República é quem comanda o país e eles têm algumas colônias e tal. A República, ela forma soldados pra protegerem a República continuar sendo a República, enfim. E a June, ela é uma garota prodígio, assim, ela se forma na escola com 15 anos e já entra pra academia de polícia, pra ser uma defensora da lei da República e tudo mais. O Day, ele é o criminoso mais procurado da República e, tipo, ninguém consegue encontrar ele, ninguém consegue, sabe, pegar, ele faz várias coisas, ele age contra o governo. O mais bacana do livro do Legend é que ele é um formato meio bruxos e bruxas, meio esse estilo de leitura, onde um episódio é o ponto de vista do Day, o próximo capítulo sempre é do ponto de vista da June. Então assim, deixa a leitura muito mais dinâmica. Às vezes tem uma cena que aconteceu, sei lá, no mesmo horário e mostra pros dois o que os dois estavam fazendo naquele momento. Então assim, Legend é uma série muito, muito bacana, é uma coisa de luta contra o governo, sim. A ideia do central, assim, quando a June, ela tá estudando para ela poder ser uma defensora da República e tudo mais, acontece um atentado e o irmão dela é morto. Isso é bem no comecinho do livro, mas bem nas primeiras páginas mesmo. O irmão dela é morto e eles acusam o Day, dizem que foi o Day que fez isso com o irmão dela. Não sabemos se foi ou se não foi, porque até então a gente não entende muito, assim, não sabe muito do Day. Mas a vontade dela de encontrar o Day e de vingar a morte do irmão dela faz com que ela pegue as pistas. Ui, até caindo. E essa sede dela de vingança pra vingar a morte do irmão dela é o que faz com que ela, pela idade, pelas pistas e tudo mais, que ela seja, tente se infiltrar nos lugares possíveis onde o Day estaria pra tentar conseguir fazer com que ele se entregue pra polícia. Mas é muito bacana, assim, sabe, a forma como a história é contada. Tem um vírus que se espalhou nas cidades, e aí tipo, o Day fica super longe da família, porque se ele ficar perto da família, eles podem ser perseguidos, a família dele já é bem, bem pobre. E tem esse vírus e tipo, meio que só gente rica consegue comprar cura pro vírus ou manter, assim, o vírus. É uma coisa bem costume que a gente tá tendo hoje, né? Nada que fuja, assim, da nossa realidade. Né? Você tenta descobrir mais sobre a história do Day, tenta entender mais a história da June, tenta decifrar as coisas, e a forma como a história decorre ficou tão bacana que eles lançaram mais 2 livros. Então a gente tem o Legend, que é o primeiro, o Prodigy, que é o segundo, e o Champion, que é o terceiro. Quando eu comprei esses dois, eu comprei eles numa promoção na Submarina, eu paguei R$39,90 nos dois. E sabe que eu gosto dessas coisas de promoção, né? Eu conheço eles, não. Eu comprei esses 2 livros e eu fiquei endoidecida pra ler o terceiro, porque eu queria muito ver como acabava. E eu não conseguia achar o Champion de jeito nenhum, não achava em lugar nenhum. Sempre tava esgotado, tudo quanto era site que eu entrava tava esgotado. Eu procurava em sebo, não tinha. Eu procurava em site do pessoal que troca livro, não tinha. Eu não achava esse livro em lugar nenhum. Um dia chegou na Saraiva, eu vi ela deu quase um piti, meu namorado comprou pra mim, tipo, quase imediatamente, de tanto que eu tava endoidecida. E aí eu paguei R$39,90 só nele. Então assim, eu não costumo pagar R$39,90 num livro desse formato, mas eu queria muito ler, gente, mas é muito mesmo. Não que eu acho que não vale a pena você investir, mas como eu gosto muito de comprar livro, eu prefiro comprar 2 livros por 20 do que um livro por 40. O formato das páginas também, eles são meio borradinhos, sabe, na ponta, então pra você ver que é uma coisa meio desgastada, sabe? Então ele já é meio cinza, assim, do lado. As artes das capas são muito bacanas, sabe? Então, assim, é um livro com uma identidade muito própria. Por mais que ele tenha essa semelhança por conta de luta contra o governo e tudo mais, a história se decorre de uma forma muito interessante e eu gostei muito do final da série.
Muita gente que eu conheço não gostou, mas eu gostei bastante, achei que foi bem coerente, eu gostei muito mesmo do final da série. E eu indico, gente, pra vocês, sabe, se você não tem medo, se você gosta desse tipo de livro que a pessoa, sabe, perde personagem, porque a Mary Lou mata, falar pra você, não, Mary Lou mata um pessoal aí, tá? Você não pode se apegar, tipo, muito igual, por exemplo, mesmo o Metias, que é o irmão da Metias. Eu ri na primeira vez, não sei, porque é até engraçado. O Metias, que é o irmão da June, ele morre tipo com 40 páginas de livro, uma coisa assim, eu não lembro exatamente com quantas páginas, mas tipo, puta, é muito no começo do livro. Você fala, porra! E aí, perdeu a unidade familiar, a unidade já não tem mais ninguém. E aí, como é que funciona, como é que fica, como é que tá, como é que foi? Mas é uma série muito bacana de ler, é muito fácil de acompanhar a leitura, justamente porque os capítulos são divididos de ponto de vista dos personagens. E eu recomendo muito pra vocês lerem. Eu ainda não conheço, a Mary Lou lançou uma outra série de livros, eu vou deixar uma capa aqui pra vocês, que é história mais antiga, passada em 1800 e pouquinho, assim. Eu não conheço muito e não li muitos livros desse período, assim, de 1800 e pouco, mas eu quero muito ler e eu gostei muito da escrita dela e eu recomendo pra vocês que a trilogia Legend faça parte do campo de leitura de vocês, que isso aqui é muito bom! Então é isso, gente. Eu vou tentar fazer um cronograma mais ou menos nesse estilo, pra que a gente tenha dias, assim, pra que a gente tenha mais resenhas de livro, que a gente tenha resenhas de filmes, que a gente tenha dicas, que a gente tenha tags, que a gente tenha desafios, que a gente seja bem dinâmico nesse mês de abril que a gente tá começando juntos agora, tá bom? Então feliz 2 de abril pra vocês, gente, que vocês sejam muito felizes nessa semana e nesse mês e que vocês peguem alguma coisa pra se empenhar, porque tá sendo difícil, mas eu vou conseguir, eu tenho fé, amor, Deus, amém. Então é isso, gente, um beijo, leiam a trilogia Legend. Tchau!